Vieira, pivô do Magic Wheels da seleção, foi campeã sul-americana com a seleção 2 semanas atrás lá na Colômbia. Ficamos muito felizes com essa vitória, fiquei mais feliz ainda por ter a Geisa nesse time. Obrigada. Para quem não sabe, a Geisa ela fez parte de uma maneira bem bacana do meu começo como atleta de basquete. Quando eu saí do atletismo e resolvi jogar basquete, na minha primeira competição ela estava lá. Então nós começamos essa série de entrevistas com o atleta com o Orlando. Ficou bem bacana, mas a primeira menina que eu queria trazer tinha que ser a Geisa, não poderia ser outra. Primeiro, Geisa, obrigado por aceitar falar com a gente. Obrigado você pelo convite. Parabéns pela vitória. Eu queria que você se apresentasse, que você falasse da sua carreira, como que veio a começar no basquete e, bom, o microfone é seu. Geisa Rodrigues Vieira, we'll call her Vieira for the game. And boa noite. Eu comecei a jogar basquete, acho que eu tinha uns 8 para 9 anos, né? Eu conheci a ADD através da ACD, né? Eu tinha um fisioterapeuta que conheceu o projeto que a ADD tava dando início, que era o Cesta de 3, que era a primeira equipe de basquete de crianças. Então, eu acabei fazendo parte desse time e com o passar do tempo, eu acabei indo pra equipe juvenil, né? Porque eu já tava mais velha, né? Não dava pra continuar na equipe de criança. A partir do juvenil, a gente acabou indo... Eu comecei a competir com o juvenil, acho que em 2009, se não me engano, 2009, 2010. E a partir do juvenil foi criado o Magic Wheels, que deu início a esse... abriu as portas para poder participar de seleção, etc. Comecei a minha primeira pré-convocação foi em 2009, acho que para a Copa das Américas. A partir daí eu fui convocado nos próximos anos, participei do Mundial na Inglaterra, em Birmingham, em 2010, no caso, né? Em 2012 eu tive a oportunidade de participar da Paralimpíada, e agora, em 2014, Mundial de novo no Canadá, e agora 2015 no Sul-Americano. Geisa Rodrigues Vieira, we'll call her Vieira for the game. And é uma pergunta, eu vou começar já dando nos dedos de quem tem mimimi, mas é uma pergunta que muita gente evita falar e quando fala de maneira muito subjetiva, mas como você tá vendo essa fase da seleção brasileira, o boicote de alguma das principais atletas das formações anteriores, e como você vê que você tá nesse time, que uma vez que teve o boicote, você teve a oportunidade de jogar mais, de participar mais e eu acho que se teve alguma pessoa beneficiada com isso, foram vocês que estão na equipe agora. Eu quero saber de quem tá lá dentro, como vocês veem essa atual situação. Então, primeiro foi um choque, né, porque a gente, quando teve o boicote, né, que você tá dizendo, a gente foi pra brigar por uma vaga, e as pessoas desistiram, então acabou abrindo a vaga pra gente, e é legal, mas não é legal, porque foi fácil, entendeu? A gente não precisou, se matar de treinar, ou a gente não tinha aquela sombra nas nossas costas, porque a vaga tava ali, entendeu? Geisa Rodrigues Vieira, we'll call her Vieira for the game. And mas foi aquilo, eu achei ao mesmo tempo que legal, chato, porque tira aquela coisa de querer brigar pela vaga, porque foi fácil, entendeu? A gente foi, a pessoa desistiu e abriu a vaga pra gente, então a gente ia, entendeu? A CBVC não ia se dar o trabalho de chamar, fazer outras convocações, ainda mais que estava em cima de uma competição, então meio que usaram o que tinha, mesmo a gente tendo destaque no treinamento após as pessoas terem desistido. Geisa Rodrigues Vieira, we'll call her Vieira for the game. And né, porque não vou falar que olha, o Thiago só tinha aquela escolha, entendeu? Ele poderia não ter levado, poderia ter levado, mas contribuiu para que fosse mais fácil. Depois que você não tem problema nenhum em falar, porque você fez parte das equipes anteriores com a comissão técnica anterior, e o fato de você ter continuado na seleção só corrobora que o trabalho vem sido feito da melhor maneira possível. Não tem
problema nenhum em admitir isso. Então, eu vou diminuir um pouquinho a intensidade do negócio. Eu preciso pedir desculpas por uma coisa que eu falei no outro podcast que eu chamei, inclusive eu recebi muita mensagem de gente me sacaneando por isso, mas que eu chamei as jogadoras de gordas. Eu chamei algumas jogadoras de gordas e outras o chapéu serviu. Eu não tenho problema nem em falar. Eu acho que elas estavam um pouco acima do peso, mas eu fui injusto com essa afirmação. Acredito que a convocação pegou vocês de surpresa. Vocês estavam voltando de férias e muitas não tinham nem voltado a treinar ainda. Então eu tenho que fazer essa meia-culpa porque eu acho que eu falei demais. Me desculpe. Eu acredito que na próxima, você mesmo falou pra mim, eu vou emagrecer. Na próxima competição vocês vão estar voando. Assim, é um processo árduo, né? Porque foi aquilo que eu te disse, é fácil ganhar, mas é difícil perder. E o próprio Thiago falou pra gente, entendeu? Que a gente é um time pesado e a gente tem que ter vida de atleta. Então, a gente não pode descuidar, comemos demais. E no meu caso, eu me descuidei, né? Eu não tava treinando direto em 2013 e eu acabei comendo demais. E aí uma coisa levou a outra e acabei engordando. E eu vejo que isso tá me prejudicando, porque eu canso mais rápido, entendeu? Eu não tenho mais o mesmo pique. Eu quero, mas eu não consigo. E então, tipo assim, no começo eu ficava ofendida, entendeu? Eu sei entender o que é a ofensa e o que é uma brincadeira. E o que é aquela brincadeira que tem um tom de ofensa. Então, assim... Mas você se sentiu ofendida com o que eu falei? Não. Até porque você já me chamava de gorda até quando eu era magra. Então, tipo, eu não levei pro lado pessoal nem nada. Que eu tenho consciência do meu corpo, né? Eu sei que eu não tô no físico de atleta, que eu dei a descuidada, mas é um processo, como eu falei, e eu tô correndo atrás, né? Pra poder continuar tendo a oportunidade de estar na seleção, e né, eu sei que eu tenho que voltar ao meu tipo físico que eu tinha antes pra continuar, pra aguentar 40 minutos de jogo, né? Porque todo mundo fala que a gente vai dar, independente se vai ou não jogar, e pra continuar me mantendo, né? Tanto tendo a oportunidade de estar na seleção ou ser pré-convocada, como tá ajudando o meu time na ADD. Yusa Rodrigues Vieira, we'll call her Vieira for the game. E eu assisti os jogos do Mundial lá do Canadá. O narrador falava o seu nome de um jeito bem engraçado, inclusive eu mandei no seu Facebook o Yusa Vieira. Bem tensa. Eu sofri muito. E outra coisa que eu achei muito engraçada na transmissão dos caras é que os caras eles davam muita risada, que por algum motivo o time do Brasil tava caindo demais na quadra. Vocês corrigiram esse problema? Então, a gente caía. Eu não sei o que acontecia. O meu tombo no jogo contra o Canadá foi porque, eu não sei o que aconteceu, de verdade. Eu acho que eu impulsionei meu corpo pra trás pra poder frear e fiquei com medo de, sei lá, a bola bater na minha cara, eu caí, eu acabei caindo, né? Porque eu rodei no meu antitip, então foi bizarro. Eu falei assim, cara, eu levantei, eu falei assim, não acredito, eu não tenho nem 10 minutos de jogo e eu já tô no chão, tipo, que ridículo, não, sabe? E estavam caindo demais, assim, era cada 2 minutos tinha alguém do Brasil no chão. Eu corrigiram esse problema, né? Então, porque assim, eu acho que o nosso estilo de jogo é muito na batida também, né? Então tem aquele negócio, as meninas elas sabem se posicionar e a gente tem essa dificuldade de saber posicionar a nossa cadeira, então muitas vezes a gente batia e a menina não se mexia, mas a gente caía, entendeu? Então acho que ficou tão evidente isso que a gente ia pro chão toda hora e o roda saía, né, no caso, porque... foi bem tenso. Eu comecei a ficar com vergonha, né, do cara falando, pô, and here we go, Brasil no chão de novo. Eu assisti os jogos também depois e eu realmente, andava 2 minutos, caía alguém, andava mais 2 minutos, caía alguém. Então, foi uma coisa muito engraçada, mas eu acho que também era devido ao nervosismo e a questão do nosso estilo de jogo ser um pouco mais agressivo, não sei. E aí as meninas ficaram nervosas ou... não nervosa de brava e tal, mas nervosa de nervos mesmo e acabavam batendo, acabavam caindo sozinhas, né? Que foi o meu caso. Yusa Rodrigues Vieira, we'll call her Vieira for the game. And
Uma coisa que eu posso estar errado, e provavelmente estou errado, mas é uma coisa que eu particularmente notava em relação ao time que jogou a Paralimpíada e o time que aparentemente está jogando agora. Eu assisti uma partida de vocês lá em Cali. Esse time está defendendo mais. As meninas estão com uma disposição técnica, uma obrigação de fazer a parte defensiva muito grande. Isso é uma imposição do Thiago? Qual a diferença que você vê entre os técnicos? Então, em relação ao sul-americano, né, como eram equipes mais fracas, né, comparado de um nível mais baixo em relação ao nosso. Sim. Não tem nada de problema nenhum dizer isso. Assim, a gente tinha a necessidade de trabalhar a nossa defesa, porque o nosso ataque, tecnicamente, era pra ser bom, né? Então, o Thiago, ele tava querendo testar uma nova formação, tanto que ele entrava com um pivô só na quadra, e queria testar o leque. Então, ele se ateve mais nisso, de montar o leque e ficar com um pivô como referência. Muito legal. Então, isso realmente foi uma coisa que foi treinado e foi induzido vocês a fazer dessa forma. Sim, sim. Muito legal. Yusa Rodriguez Vieira, we'll call her Vieira for the game. And quem são as suas referências no esporte? Quem que você admira? Quem que você se espelha para jogar no esporte? Aí você entende o basquete, não necessariamente de cadeira de rodas, o basquete andante. Meu, então, o Michael Jordan, né? É o principal, eu acho. LeBron James, acho que referência masculina, né? Que a gente tem mais costume de ver o basquete masculino da NBA. Agora, do Paralímpico mesmo, meu, eu adoro ver. Eu tenho como referência times. Então, assim, a forma de jogar, a forma de defender, a forma de atacar. O time da Holanda, feminino, né? Certo. A pivô deles é outro nível, entendeu? Quando eu crescer, eu quero ser ela. O time da Alemanha, a Marina. Eu admiro o jeito dela jogar também. Eu não sei falar o sobrenome dela. Do time da Alemanha. Ela é uma pivô que joga perímetro e a mecânica dela é perfeita. Então eu assisto os jogos, eu fico babando, tipo, será que eu consigo isso? Não sei se eu tô fazendo certo, mas eu admiro muito. Acho que são só na Holanda. Ah, não, tem a pivô do Canadá também, né? A Janet McCauley. Não sei como que fala sobre o sobrenome dela também. Porque, tipo, ela é muito alta, cara. É um negócio absurdo. E ela tem uma mecânica perfeita também. E tem, acho que ela é ponto 1 da Alemanha. Eu não sei o nome dela. Porque eu assisto o jogo, eu sei o número da camisa, mas não sei o nome. Mas a forma que a ponto 1 ajuda as pivôs, ou ela entra no garrafão e não tem medo de se quebrar toda, ou de quebrarem ela entra, não quer saber, quer fazer cesta e foi. Eu acho muito bacana também. E, sei lá, eu acho que é só isso. Acho que são essas as pessoas que eu admiro no basquete. Yusa Rodriguez Vieira, we'll call her Vieira for the game. And uma coisa que eu já conversei isso com você me falou isso. Quando você joga com os homens, você joga um pouco mais fora do garrafão. E quando você joga com mulheres, você joga praticamente dentro. Por que isso? É medo de apanhar mesmo? Então, hoje em dia, acho que do ano passado, ano passado, né, no caso, pra cá, eu comecei a entrar mais no garrafão, até porque era uma exigência do Thiago. Ele queria o pivô pontuação 4, que fosse o pivôzão que estivesse dentro de quadra, dentro da área pintada. Então, eu comecei a trabalhar mais o meu psicológico pra entrar, porque com o feminino é mais fácil, porque eu sei que se eu apanhar, não vai ser tão forte como se eu levasse um tapa de um Leandro, por exemplo, um Lulu da vida, entendeu? Então eu acho que o meu psicológico ficava abalado em relação a isso. Mas como o Thiago foi trabalhando isso durante os treinamentos, durante os encontros, eu fui perdendo esse medo, tanto que eu voltei pra São Paulo e já fui treinar com os meninos e, eu tava aproveitando todas as oportunidades e tava entrando. Aí, até que os ponto 1 do time, o Ipatinga, o Ivan, eles até falavam assim, nossa, você tinha medo pra caramba e agora você tá entrando, então você tá se destacando, entendeu? A gente vê que você tá perdendo esse medo. E como eu ainda tô sem jogar, eu não sei se o medo voltou, mas até o final do ano passado eu tinha perdido esse medo de entrar no garrafão e apanhar.
Gissa Rodriguez Vieira, we'll call her Vieira for the game. And você tá ativa no seu time, você tá ativa na seleção, mas eu quero saber quais são os seus planos pro futuro. Como você vê a Geisa em 5 e 10 anos? Então, eu posso te falar a curto prazo, né, no caso. Pretendo começar a minha faculdade esse ano, né, fazer educação física. Ah, surpresa! Fazer a faculdade de educação física. Me concentrar na faculdade, conseguir, ano que vem, conseguir estar aqui no Rio 2016, participando de uma Paralimpíada. Sei lá, quando eu me formar daqui a 5 anos, me formar, sabe, ter minha profissão, porque também eu não vou poder viver para sempre de basquete, então quero ter mais experiências, etc. Mas depois, no ano que vem, ou depois do Rio, você vai dar um tempo do basquete, é isso? Então, por incrível que pareça, eu não consigo me ver fora do basquete. Acho assim, que se a faculdade de repente exigir, ou se eu conseguir um emprego que exija, infelizmente eu vou ter que deixar um pouco de lado, né, e me dedicar ao que tá exigindo no momento, mas até agora não faz parte dos meus planos deixar o basquete de lado, não. Muito legal. Gissa Rodriguez Vieira, we'll call her Vieira for the game. E sobre a Paralimpíada, você vê que esse time, o Brasil, pode tentar... essa pergunta eu devia ter feito antes em relação ao Pan-Americano, mas se estende para o Pan-Americano também. Podemos pensar em medalhas? Podemos pensar em um pouco mais longe? Ou ainda não? Como eu falei, estamos mais ou menos um terceiro grupo chegando no segundo, e para passar do segundo para o primeiro tem um tempinho ainda, mas como você vê o atual momento e como você vê o prognóstico para essas competições? Então, eu acho que o Brasil, ele tá trabalhando para conseguir uma boa posição, tanto no Parapan como na Paralimpíada, né? Mas, infelizmente, tem aquele problema de a gente se encontrar 3 vezes no ano para treinar, entendeu? Então, a gente não consegue tirar muita coisa disso. A gente tem que se virar com o que tem. Mas eu acho que se mantiver o grupo, não querendo falar, me mantém na seleção, mas trabalhar a equipe que tem um pouco mais, entendeu? Pra ganhar aquele trabalho em grupo, aquela unidade, eu acho que a gente tem grande chance sim de fazer um bom trabalho, de conseguir alguma coisa, conseguir uma boa posição, uma medalha talvez. Muito legal. Gissa Rodriguez Vieira, we'll call her Vieira for the game. E jogar fora do país, nas ligas, você já tinha falado anteriormente que seu plano é faculdade e talvez um trabalho, mas se pintar jogar um campeonato europeu ou mesmo uma NWB, você já foi atrás disso? Você já? A gente voltando, acho que do Canadá, eu falei com a Eliane, porque eu queria fazer uma espécie de intercâmbio, porque a Dedê, ela fez intercâmbio com os meninos, mas acho que foi de 1 semana ou 2, não sei direito, e eu achei interessante, e eu fui atrás pra ver se a Dedê conseguia pra mim um intercâmbio, sei lá, sabe, uma experiência, pra eu ver como que é, sem ter aquele negócio de, eu tô na seleção, entendeu? Uhum. Mas ser independente, ficar lá 3 meses, 1 mês, 6 meses, que seja, entendeu? Só pra ter mais um pouco da experiência, a vivência, saber como que é jogar fora. Se surgir a oportunidade, com certeza eu vou aproveitar, vou agarrar com todas as forças. Gissa Rodriguez Vieira, we'll call her Vieira for the game. E agora é a pergunta que eu fiz isso para ter um gancho. Ainda hoje tem gente que me manda mensagem, que me pergunta por aí, sabe a Geisa? Sim, sei a Geisa. Ela é bonita, né? Sim, ela é bonita. Fala bem de mim pra ela. Aí ela tem namorado agora, cara. Ela tá namorando. Como é que ia ficar o namorado? Ele ia com você? Inclusive, aproveita pra mandar um beijo pra ele, hein? Beijo, Gabriel, te amo. Então, tudo que a gente tem que conversar, né? Dependendo da proposta, dependendo das condições. Acho que ele não se importaria se eu fosse pra ficar 6 meses lá e voltasse, ou se a gente fosse pra morar lá. Eu acho que ele não ia se importar, não. Ele ou iria comigo, ou ele me esperaria numa boa. Gissa
Rodriguez Vieira we'll call her Vieira for the game. E ele altamente apoia a sua carreira, e não foi uma nem duas vezes que eu vi ele por perto quando a gente foi jogar. Ele gosta, ele acha legal, quando ele tem a oportunidade de ir comigo no treino, até em jogo, ele vai, ele gosta do meio. É porque o Gabriel, ele é dado, né? Então ele se dá bem com tudo. Então ele me apoia, assim, ele tá sempre junto comigo. Guissa Rodriguez Vieira, we'll call her Vieira for the game. Eu fui colega de quarto do Fernando Aranha, não sei se você conhece esse cara. Conheço. Então, e ele fez parte da DD e ajudou a DD em várias campanhas. E ele tinha um CD velho com um monte de fotos suas criança. Ai, meu Deus. Uma delas abraçando a Eliane Lemos. Ai, meu cabelinho cortado daquele jeito bonito. Eu vou botar essa foto aqui no post depois, vai ser bem engraçado. Eu lembro que eu tinha vergonha. Na DD tinha um panfleto, eu não sei se ainda ele tem guardado, mas tinha um panfleto que eu tô abraçando uma bola e sorrindo, assim. Eu acho que eu deveria ter uns 8 ou 9 anos. Eu morria de vergonha de mostrar aquilo pra qualquer pessoa. Eu via na mesa, assim, da recepção, eu escondia, pra ninguém pegar, ninguém ver. Porque, eu achava muito constrangedor. E todo mundo olhava assim e falava, ai, que fofa! E eu falava assim, para, que vergonha! Guissa Rodriguez Vieira, we'll call her Vieira for the game. Falando na Eliane Lemos, ela que, quando você começou no esporte, era uma das responsáveis pelo esporte da DD e... Ela que dava apoio, né? Ela que incentivava a gente a perseguir a carreira de jogador. Ela que foi a primeira a dar o apoio. Muito legal, é uma pessoa bacana. A minha esposa que adora os textos dela. Quando ela posta. Inclusive ela aprendeu bastante sobre aleijados com a Eliane. Esse pode negócio desse. Agora é engraçado, né? Esposa. Não faz muito tempo a gente tava zoando lá em Maceió. Verdade. Fazendo bagunça. O tempo passa, né? O tempo tá passando. Daqui a pouco você é a próxima. Guissa Rodriguez Vieira, we'll call her Vieira for the game. Você é jogadora do Magic Wheels, provavelmente vai jogar o Paulista. Manda um abraço pra sua equipe. Queria mandar um beijo pro Magic Wheels. Amo vocês. E eu vou bater em todos vocês, tá? Beijos. Nossa, vai bater. O pior é que a gente brinca assim, mas a Geisa no treino ela é bruta demais, cara. Puta, dá medo às vezes. Quando eu treinei com ela, nós tínhamos um técnico que era o Alexandre. E ele tinha as ideias de jirico de botar os pontos baixos, no caso eu e os outros ponto 1, marcar a pivô. Só que daí ele botava 2 ou 3 pra marcar os pivôs, tipo, pra dobrar, pra fazer eles fazerem força. A Geisa, mesmo assim, ela passava de 2 ou 3. Eu ficava puto com essas coisas, cara. Puta merda. Tudo bem que eu tava começando. Hoje eu não sei se ela passaria tão fácil. Passaria, mas não passaria tão fácil. Ia dificultar um pouquinho mais. E é uma das coisas que eu mais sinto falta no basquete hoje em dia. Eu continuo no esporte, eu continuo gostando. Agora tenho o site, tenho o podcast, mas eu tenho muita saudade daquele time que eu comecei lá, que a gente jogava. Era um time que as pessoas eram bacanas dentro de quadra, estavam sempre dispostas a ensinar, e bacanas fora de quadra. A gente foi para uma viagem, a viagem foi muito legal, a gente passeou, se divertiu bastante. Uma pena que não vencemos, ficamos em segundo lugar, mas ainda assim eu tenho ótimas recordações daquela equipe. Talvez por ser a primeira, vai saber. Não, mas eu sinto falta também dos velhos tempos, né? A gente, sei lá, acho que a gente dá valor só quando perde. Mas eu sinto saudade da molecada, de fazer parte, né, da molecada e das pessoas, dos técnicos, dos nossos antigos técnicos, né? Sinto falta de todos eles, mas a vida que segue, né? Todos eles contribuíram pro nosso crescimento e a gente tá na luta aí. Então, abração, Alexandre, eu quero conversar com você aqui, tô com saudade do seu treino, por incrível que pareça, eu nunca pensei que eu fosse dizer isso num técnico, mas tudo bem. Guissa Rodriguez Vieira, we'll call her Vieira for the game. Bom, obrigado, Geisa, desculpa te incomodar numa quarta-feira à noite,
Obrigado por disponibilizar um tempinho pra gente. Obrigado por fazer um esforço para conversar comigo aqui pelos nossos amigos Skypes. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Um beijão aí pra galera que curte o Expresso e tamo junto.